Olá turma, bom dia a todos. Vamos dar continuidade da aula de Física 1 e na aula de Física nós vamos ver hoje o tema As Leis de Newton. Vamos trabalhar em 3 leis, a definição e aplicações, tá bom? A primeira lei de Newton, conhecida como o princípio da inércia. O que diz essa primeira lei de Newton? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Se um corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele permanece em movimento. Você em um ônibus, o ônibus freou, o que vai acontecer? Você vai cair para um lado, para o outro, porque você estava em movimento. E vai continuar em movimento. Tá bom? Você em cima de um cavalo, o cavalo freou, o que vai acontecer? Você vai continuar a estar em movimento. Então essa é a primeira lei de Newton, conhecido como princípio da inércia. Se o corpo está em equilíbrio, então significa que ele está em repouso, movimento retilíneo uniforme. Significa que a somatória de todas essas forças é igual a zero. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? Imagine um bloco de massa M e nesse bloco está aplicada uma força e uma aceleração. Essa força resultante nada mais é do que o produto da massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Então, para eu calcular a força que está sendo aplicada nesse bloco, basta eu pegar a massa e multiplicar pela aceleração. Então, essa relação matemática, onde ele nos afirma que a força resultante é o produto da massa com a aceleração, ela é conhecida como segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. O que diz esse princípio? O que diz essa terceira lei? A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. O que isso quer dizer? Se você está brigando com uma pessoa atingiu você com um murro, com um soco, essa pessoa vai atingir você com essa mesma situação, o que vai acontecer aí? Essa ideia vai ter o quê? A mesma intensidade, mesma direção, só que em sentidos contrários. O empurrão, por exemplo, de você empurrar uma pessoa, vai ter essa ideia da terceira lei de Newton, como é o princípio da ação e reação, certo? A terceira lei de Newton, as forças de ação e reação, ela apresenta a seguinte característica: mesma intensidade, força de A é igual a força de B, em módulo. Mesma direção, horizontal, sentidos contrários. Força de A é igual a força de B, porém negativo. Esse sinal de menos indica que são forças de sentidos opostos, ok? É como se você tivesse um bloco também de um pedaço de uma mesa, por exemplo, que você está empurrando para lá e tem uma outra pessoa que está empurrando o contrário. Então isso aí explica o princípio da ação e reação, ok? Está sendo aplicado uma mesma força, né, de mesma direção e mais sentidos contrários. Beleza? Vamos ver aqui a primeira aplicação. Determine a aceleração adquirida por um corpo de massa 2 kg, sabendo que sobre ele atua uma força resultante de intensidade de 8 N. Então vamos tirar aqui os dados. O que a gente forneceu aí? A massa, ele fala que a força é de 8 N e ele quer calcular a aceleração. E como é que eu faço para calcular? Uso a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, a força resultante é o produto da massa com a aceleração. Quem é a força? 8. Quem é a massa? 2. Então isso significa que a aceleração vai ser 8 dividido para 2. Então a aceleração vai ser 8 dividido por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Não se esqueça que a massa tem que ser dada em quilograma e a força em newton e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Ok? Segunda questão. Um corpo de massa de 1,8 kg passa da velocidade de 7 para a velocidade de 13 metros por segundo, num percurso de 52 metros. Calcule a intensidade da força constante que foi aplicada sobre o corpo nesse percurso, despreze os atritos. Qual é a situação que nós vamos fazer aqui? Tirar os dados do problema. O que a gente forneceu aqui? A massa, que é 1,8 kg. A velocidade inicial, pessoal, é de 7 metros por segundo e passou para 13 metros por segundo. No caso aqui foi a velocidade final.
Ele fala que o percurso teve aí uma distância de 52 metros, então é o delta S. E ele quer calcular a força resultante. Só que para eu calcular a força resultante, eu tenho que ter a massa e a aceleração. Eu só tenho uma massa. Eu preciso encontrar a aceleração. E como é que tu faz para encontrar a aceleração? Como ele te deu as duas velocidades e o percurso percorrido, eu posso usar a equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A, vezes o percurso, a distância percorrida, tá bom? Substituindo aqui, quem é a velocidade final? 13. Inicial, 7. E a distância percorrida, 52. Resolvendo essas continhas, 13 ao quadrado, 169. 7 ao quadrado, 49. Multiplica aqui, vai dar quanto? 104. Passa o 49 para o outro lado. Trocar o sinal. Subtrai, vai dar 120. Se está multiplicando, passa a dividir. 120 dividido por 104, a aceleração aqui, conforme meus cálculos que eu já tinha feito aqui, pessoal, eu fiz esses cálculos direitinho aqui. Vamos ver aqui. Vai dar 1,15. Então a aceleração 1,15 metros por segundo ao quadrado. Qual é o próximo passo? Encontrar a força resultante, que vai ser a massa vezes a aceleração. Substituindo agora aqui, ó, a massa, que é 1,8, e a aceleração, que é 1,15, podemos verificar que a força resultante vai ser de 2,07. 2,07 o quê? Ok? Tranquilo? Vamos já continuar aí, só um minutinho. Turma, essa foi a aula sobre a lei de Newton, né? A primeira lei, princípio da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. E a segunda lei, princípio da ação e reação. Espero que vocês tenham entendido a definição de cada uma dessas leis. Espero que vocês tenham entendido esses dois exemplos. E até a próxima aula, se Deus quiser. Na próxima aula a gente vai trabalhar a aplicação da terceira lei de Newton. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.